Imagine um homem que passou a vida inteira zombando da fé, rindo de quem acreditava em milagres e chamando os cristãos de fracos por confiarem em Deus. Agora, pense nesse mesmo homem preso às ferragens de um carro capotado em uma estrada do interior do Paraná, sangrando, sem forças e com a vida por um fio. Em meio ao desespero, aquele nome que tantas vezes ele usou para zombar foi o único que conseguiu pronunciar: Jesus. O que aconteceu depois mudou para sempre o destino dele. Está começando mais uma história real aqui no canal, onde o milagre começa, porque toda oração sincera é o início de um milagre. Carlos Menezes, 34 anos, era conhecido em Londrina como um homem trabalhador, mas com um coração endurecido. Cresceu em um lar simples, com uma mãe evangélica que sempre orava por ele e insistia para que fosse aos cultos da igreja do bairro. Mas desde jovem, Carlos rejeitava qualquer coisa relacionada à fé. Quando alguém falava sobre Jesus, ele ria e dizia: "Esse negócio de oração não resolve nada. O que muda a vida é dinheiro no bolso e força de vontade." A cada convite da mãe para ir à igreja, ele respondia com ironia: "Prefiro ficar no bar com meus amigos. Lá eu me divirto mais do que ouvindo pastores pedindo oferta." Esse desprezo foi crescendo com os anos. No trabalho, chegou a zombar de colegas evangélicos, chamando-os de fanáticos. Nas rodas de amigos, sempre fazia piadas sobre milagres, afirmando que, se Deus existisse, não haveria tanta gente sofrendo. Apesar disso, a mãe nunca desistiu. Toda madrugada ajoelhava-se no quarto e orava em silêncio: "Senhor, toca o coração do meu filho, não deixes que ele parta deste mundo sem te conhecer." Mas Carlos parecia ir na direção contrária. Quanto mais sua mãe orava, mais ele zombava. Até que um dia, voltando de uma viagem de trabalho em Curitiba, a vida dele tomaria um rumo inesperado. Era uma noite chuvosa, a estrada escorregadia e a pressa em chegar em casa fizeram com que Carlos aumentasse a velocidade. Em uma curva fechada, perdeu o controle do carro. O veículo derrapou, capotou 2 vezes e parou de cabeça para baixo, amassado e com fumaça saindo do motor. Preso entre os destroços, com dor intensa no peito e o gosto de sangue na boca, Carlos percebeu que não havia ninguém por perto para ajudá-lo. Naquele momento, seu coração acelerou e o medo da morte que sempre desprezou tomou conta dele. O carro estava destruído. A chuva caía forte, batendo no vidro trincado, e Carlos sentia o sangue escorrendo pelo rosto. Tentou mexer as pernas, mas estavam presas sob o painel amassado. O desespero tomou conta quando percebeu que o celular havia sido arremessado para fora do carro durante o impacto. Estava sozinho, ferido e sem saída. A cada minuto que passava, a dor no peito aumentava e a respiração ficava mais difícil. Pela primeira vez na vida, Carlos encarava de frente a fragilidade da sua própria existência. Ele, que tantas vezes disse que só os fracos precisavam de Deus, agora se via sem forças para lutar sozinho. As lembranças começaram a invadir sua mente. Ele se recordou da mãe ajoelhada ao lado da cama, pedindo proteção sobre sua vida. Lembrou das vezes que ela chorava quando ele zombava de sua fé. Lembrou também de um culto em que ouviu o pastor dizer: "Mesmo quando zombam dele, Jesus continua amando e esperando pelo arrependimento." Naquele instante, lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Carlos. Sentindo que a vida escapava, ele balbuciou com voz fraca: "Jesus, se o Senhor existe de verdade, não me deixa morrer aqui. Me ajuda, eu não quero partir assim." Foi um clamor simples, quase um sussurro, mas carregado de toda dor e sinceridade. De repente, algo aconteceu. Carlos sentiu uma paz estranha, como se uma presença invisível estivesse ali com ele dentro daquele carro destruído. O medo da morte deu lugar a uma esperança inesperada.
Minutos depois, um caminhoneiro que passava pela estrada avistou o veículo capotado e parou imediatamente. Rapidamente chamou o resgate e em pouco tempo a ambulância chegou. Os bombeiros trabalharam incansavelmente para cortar as ferragens e retirar Carlos. Enquanto era levado para o hospital, ainda semiconsciente, repetia baixinho: "Obrigado, Jesus. Obrigado." E eu quero aproveitar para te perguntar: se você estivesse no lugar de Carlos, preso em um carro capotado e sem forças, qual seria a primeira coisa que você faria? Escreve aqui nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião. Aproveita também para curtir este vídeo e se inscrever no canal onde o milagre começa. Assim você não perde nenhuma história real como essa. Carlos foi levado em estado grave para o Hospital Universitário de Londrina. Chegou inconsciente, com múltiplas fraturas e um pulmão parcialmente colapsado. Os médicos não escondiam a gravidade e as horas seguintes seriam decisivas. Sua mãe, Dona Maria, recebeu a notícia do acidente e correu imediatamente para o hospital. Quando entrou na sala de espera e viu o filho deitado em uma maca, entubado e sem reagir, suas pernas fraquejaram. Mas em vez de desespero, ela fez o que sempre fez. Ajoelhou-se ali mesmo e orou. Senhor, eu sei que meu filho zombou de ti, mas eu também sei que o teu amor é maior do que o nosso erro. Não deixa ele partir sem conhecer a tua graça. Mostra o teu poder mais uma vez. As horas se transformaram em uma longa madrugada, mas algo surpreendente começou a acontecer. Aos poucos, os sinais vitais de Carlos foram se estabilizando. A pressão, que estava baixíssima, voltou ao normal. O pulmão reagiu melhor do que os médicos esperavam. No amanhecer, ele abriu os olhos. Ainda fraco, sua primeira palavra foi: "Mãe, eu clamei por Jesus dentro do carro e ele me ouviu." As lágrimas de Maria se misturaram ao sorriso de gratidão. Ali, naquele quarto, não havia mais zombaria. Havia arrependimento e fé nascendo. Dias depois, Carlos recebeu alta. Continuaria o tratamento em casa, mas o milagre maior já havia acontecido: a transformação de sua vida. Pela primeira vez, decidiu acompanhar a mãe em um culto da igreja evangélica do bairro. E com lágrimas nos olhos, testemunhou diante de todos: "Eu ri de Jesus por anos, mas foi Ele quem me salvou." E é como está escrito em Salmos 34:6. "Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias." Muitas vezes zombamos daquilo que não entendemos. Mas quando a vida nos coloca diante do desespero, descobrimos que o nome de Jesus é a única esperança verdadeira. Ele continua ouvindo cada clamor sincero, mesmo daqueles que antes o rejeitavam. Ore comigo agora. Senhor Jesus, obrigado porque o teu amor não desiste de nós. Assim como o Senhor ouviu o clamor de Carlos, ouve também o coração dessa pessoa que ora comigo agora. Renova a fé, traz esperança e mostra que o teu poder continua vivo hoje. Em nome de Jesus, amém. Se essa história tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: "Eu creio em milagres." Curta este vídeo e se inscreva no canal onde o milagre começa, porque toda oração sincera é o início de um milagre. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Nos vemos no próximo vídeo.